Fala pessoal, tudo bem? Rafael do Yoshida Click. Bom, hoje a gente vai resolver aí a questão em pauta que é quando o join multiplica as suas linhas da tabela fato, tá? O que acontece? O join é uma ligação entre tabelas e você tem algumas ligações, né? Por exemplo, se o valor das tabelas eles se repetem na tabela que você está ligando, né? Se existe mais de uma ligação, vou até usar o Excel aqui como exemplo. O que vai acontecer? Sua linha vai se duplicar. Tá? Na tabela fato, por exemplo, eu tenho aqui uma informação byte de data, então vou colocar aqui duas informações de data, e vou ter o agrupamento aqui, e o agrupamento ele chama diamante. E para esse agrupamento de diamante, eu tenho grupos específicos que fazem parte desse agrupamento. Tá? Então vou colocar aqui como se fosse uma tabela 2. Então aqui na minha tabela 2 eu tenho um agrupamento, que é a chave, e esse agrupamento, por exemplo, o diamante aqui, ele tem exatamente duas chaves de grupo. Grupo A e B. Quando eu faço o join na minha tabela, onde a minha ligação é N para N, né? No caso eu tenho mais de uma combinação para essa chave de agrupamento, o que vai acontecer? Se eu fazer o left join, a minha tabela fato ela vai se duplicar. Tá? O resultado da minha tabela vai ser a seguinte: eu vou copiar essa tabela aqui, vou duplicar as linhas e eu vou duplicar as linhas, por quê? Porque eu tenho essa ligação aqui, ó, que vai receber o grupo A, e essa ligação aqui vai receber o grupo B. Tá? Eu vou multiplicar a minha quantidade de linhas da tabela fato pela quantidade de linhas que eu tenho aqui na minha tabela de dimensão, tá? Que eu estou fazendo essa ligação. Então, vamos ver como é que eu resolvo essa questão aqui. No caso, se a tabela de dimensão for duplicidades que você não precisa ter, né? Você sabe que a ligação é de N para 1, ou seja, você quer remover essas duplicidades, como é que você faz? Você tem aqui a sua tabela fato, eu vou pegar aqui da minha tabela de vendas, por exemplo, está aqui na pasta de ajuda, exemplo, e vou pegar aqui da minha tabela de vendas uma informação para ligar com com a minha tabela fato. Eu tenho aqui a vendedores, por exemplo, e vou trazer a vendedores 2. Deixa eu ver aqui a vendedores 2. Ó, na vendedores 2, observe que eu tenho vendedor ID mais de uma vez. Ó. Tá vendo que a Rachel aqui, dos meus friends, ela aparece algumas vezes. Ó. O Ross, o Chandler, são vários que aparecem mais de uma vez. Tá? Então vou estar inserindo aqui a tabela vendedor 2. Essa minha tabela aqui ela se repete bastante. Porém, eu tenho como chave principal o vendedor ID para ligar essa informação, tá? Assim como o ano-mês. Mas eu vou estar utilizando aqui para fins de exemplo só o vendedor ID. E eu vou carregar só 10 linhas dessa tabela. O que acontece? Então, first 10. Vou carregar só 10 linhas dessa tabela para mim fazer a ligação. Eu vou dar o left join com a minha tabela fato. Tá? Vou colocar aqui, ó, left join com a minha tabela fato. No momento atual, eu só carreguei a minha tabela fato. Eu tenho quase 20 mil linhas. Tá? Eu tenho 19.999. Se eu dar um load com o join, eu sei que existe mais de um vendedor para fazer ligação aqui na minha tabela fato. O que acontece? Ó, ele carregou as 19 mil linhas e vai repetir as linhas de vendas que eu tenho aqui, ó, virou 33 mil linhas, né? Ele multiplicou minha tabela fato, vai me dar um número errado. Para mim resolver essa questão, sabendo que aqui eu tenho valores duplicados, que eles podem ser distintos, o que eu tenho que fazer? Eu primeiro preciso tratar essa tabela aqui de vendedores, então vou carregar ela aqui, ó, vendedores, load distinct, e depois, se for necessário, eu dou o left join. Tá? Então vou colocar aqui, ó, left join fato, load, opa,
left join fato, load, aí eu posso colocar asterisco aqui, residente vendedores. Residente vendedores. E posso dar um drop table na minha tabela vendedores. Tá? Esse aqui é um jeito de tratar. Desse jeito, a minha tabela fato ela vai receber a coluna nome, tá? Aquela coluna de vendedores, porém só com os IDs distintos. Ó, então, voltei aqui para 19.000 linhas e agora na minha tabela fato, no meu modelo de dados, eu tenho os valores distintos aqui, com o nome. Ó. Posso estar utilizando a coluna nome, tá vendo? Então, deixa eu clicar aqui na tabela. Vim aqui para o final, eu tenho o nome dos vendedores. Ó, Fibs, tá? Por que eu não dou o load distinct aqui e já dou o left join direto? Porque o distinct ele vai ter uma ação sobre as duas tabelas. Se eu der o inner join, o que acontece? O join ele vai acontecer antes do distinct. Tá? Você vai ligar as tabelas e depois ele vai dar a tabela distinct. E suponha que você tenha informações de fato aqui que realmente acontecem mais de uma vez com uma linha exatamente igual. Essas linhas elas vão deixar de existir. Então é por isso que você precisa dar o distinct antes, tratando a tabela, e depois fazer a ligação. Tá bom? Agora, se você precisa ter mais de um campo, né? Se você tem um depara, onde você tem um campo que ele se repete, que nem o grupo de vendedores aqui, ele se repete várias vezes, mudando o dia do ano, né? Por exemplo, aqui o ano, mês ou o grupo. Então, vou trazer aqui o grupo também. Se eu tiver esse tipo de ligação, eu posso deixar a minha tabela como se fosse uma tabela de ligação numa carga convencional, tá? Aí, em vez de eu dar o join, vou tirar aqui o left join, eu vou deixar a minha tabela vendedores, vou deixar o distinct também, só que eu vou dar aqui o first 10, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou estar carregando as 10 linhas, porém eu não vou estar dando join. Então, todo o cálculo que eu fizer, ele não vai impactar a minha tabela fato. Né? Todo cálculo que eu fizer, que eu só preciso da tabela fato, tá? Que eu não preciso da ação de ligação das duas tabelas. Então, quando eu só fizer o cálculo que não precisa da ligação das duas tabelas, eu vou ter só o número de linhas da fato. Tá? Porém, observe que aqui, por exemplo, os meus vendedores já se repetiram. Então, eu vou trazer aqui uma table para vocês darem uma olhada. Agora eu vou estar usando as colunas da tabela de vendedor e vou estar usando o count da tabela fato. Então, aqui no meu vendedor, ó, vou trazer o meu nome do vendedor, vou trazer o grupo do vendedor que foi adicionado. Tá? Observe que o grupo aqui já fez uma repetição. Ó, e eu vou trazer o count do valor. Então, da minha tabela fato, vou colocar aqui valor, e vou trazer o count. Adicionar como medida, count. Ok. Observe que a medida total, ela não referencia a ligação da tabela com o vendedor. Tá? Então, de forma convencional, a medida total ela não referencia a tabela com o vendedor. Porém, se eu somar todas as linhas aqui, vocês vão ver que tem mais do que 19.000. Então, vou mudar aqui o total. Aqui é o total, em vez de ser automático, vai ser a soma. Tá? Então, na soma, eu tenho 23.335 linhas. Tá? Então, na soma aqui de todas as linhas, eu tenho 23.000 linhas. Por quê? Quando eu faço um cálculo que tem a ligação de uma tabela que duplica as linhas da minha tabela fato, esse resultado aqui ele vai ser duplicado. Porém, quando eu tenho um cálculo que não precisa disso, o clique ele vai trabalhar de forma independente, tá? Sem duplicar os meus resultados. Vendo que essa forma aqui seja necessário para a sua exibição, tá? Desde que isso aqui seja correto para a sua exibição da sua empresa, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para esclarecer hoje era isso. Espero ter explicado aí, espero ter ficado bem simples a forma de explicação, como funciona aqui a parte de ligação quando você tem N para N, tá bom? Eu desejo a vocês muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!